Abre os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Ó Jesus manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhantes ao vosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos, para mais uma reflexão diária neste mês onde nos consagramos ao Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos todos os dias para rezar, para refletir, porque nós queremos um coração que busque a santidade, porque estamos buscando todos os dias a santidade. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 44. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Deste modo vos mostrareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz raiar o sol sobre os bons e os maus e chover sobre os justos e injustos. Pois se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Acaso os desprezados, colaboradores de impostos, não fazem também assim? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fareis de especial? Acaso os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero um coração que busca a santidade. É um tema muito amplo. A gente precisaria de muito tempo para desenvolvê-lo. Mas vamos aqui dar algumas gotas de entendimento e contar com a graça do Espírito Santo que fale ao coração de cada um de vocês segundo a necessidade de cada um. A gente precisa entender o que é santidade. Primeiramente, é uma vocação, é um chamado de Deus. Segundo, é uma graça, é um dom, é Deus quem dá. Terceiro, eu preciso preparar o nosso coração, ou seja, colaborar com a graça de Deus. Eu tenho que desejar, e a partir do desejo eu tenho que buscar a santidade pelos meios ordinários que a Santa Igreja nos ensina para alcançar, viver, experimentar a santidade. Tudo isso é um processo. Isso não se dá de um dia para o outro, mas ele tem que ser constante. É importante entender que o contrário de santidade não é pecado ou pecador, porque os santos também eram pecadores. Quem não pecou foi nosso Senhor Jesus Cristo, foi Imaculado Coração de Maria, por meio dos méritos de seu Filho Jesus Cristo. Porque ela não experimentou, ela foi concebida sem pecado original, ela não experimentou a concupiscência, carne, o pecado na carne. Nossa Senhora não experimentou o pecado pelos méritos do seu Filho Jesus Cristo. Não é pelos méritos dela, como humana, como ser humana, mas por causa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, todos os outros, todos nós pecamos, somos pecadores e nem por isso deixamos de ser santos. Vamos entender isso. O Padre Binho, um grande amigo, irmão, lá do estado do Sergipe, uma vez estávamos num encontro religioso e ele me perguntou assim: Elbert, por que você confessa? E eu falei: eu confesso porque eu sou um pecador. E olha que resposta bacana que ele me deu. Não, você não confessa porque você é pecador. Você confessa porque você é santo, porque busca a santidade, porque você acredita na santidade e quer receber de Deus esse dom. Fiquei confuso. Falei: mas por que, Padre Binho? Ele falou assim: porque se você fosse o pecador como pecador, você não procuraria, você não ia querer
Deus não querer santidade, não quer entender o caminho de santidade. Este é o pecador. Agora, você é como eu, como muita gente, são pessoas que estão caminhando para a santidade e que pecam. Pecam por fraqueza, pecam porque vacilam, pecam porque não vigia, porque não ora, mas você está a caminho da santidade. Você não está parado, não está desviado nem para a esquerda nem para a direita, você está num processo de santificação e por você reconhece o seu pecado, e reconhecendo o seu pecado, a sua consciência te acusa e você fala: eu não posso trair o meu Senhor, Ele merece o meu melhor, por isso eu vou me confessar. O pecador peca e fala: todo mundo peca, o que tem? Não tem nada a ver não, isso é normal, esse negócio de pecado é invenção da igreja, inferno não existe. Então há uma diferença de consciência, de mentalidade. Então todos nós estamos sim no processo de santidade, porque quando fomos batizados, o Espírito Santo que está em nós, ele empurra para a santidade, porque é a função dele modelar em nós, forjar em nós a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Francisco diz que uma coisa muito linda, e ele fala assim, mas tem que ser bem entendida, porque tem gente que deturpa as falas do Papa. O Papa Francisco, ele diz assim: a Eucaristia não é um prêmio para os santos, a Eucaristia é o pão do pecador. Quando o Papa disse isso, ele não está dizendo que a pessoa que está em pecado grave vai lá e recebe a Eucaristia como se recebesse qualquer coisa. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer exatamente para a pessoa que está no processo de santidade, para a pessoa que está lutando para fazer a vontade de Deus. Para esta pessoa, a Eucaristia é um remédio, é uma força, é uma cura, é uma libertação, é um apoio para nos empurrar mais para a santidade. Não tira de nós aquilo que a igreja ensina. Se você está em pecado grave, você não deve comungar. Você deve primeiro passar pelo sacramento da penitência, você deve se confessar, arrepender, lavar o seu coração, aí sim ir para a Eucaristia. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês de santidade é que ele está ligado não somente a uma vida de oração, ele está ligado ao estilo de vida diário em oração. O que significa isso? Uma coisa é eu ir para uma capela, ficar diante do Santíssimo, rezar o Santo Terço, o Santo Rosário todos os dias. Essas coisas são fundamentais e essenciais e elas sim alcançam para nós graças que nos auxiliam na santidade. Mas se nós não convertermos a nossa oração, a nossa adoração em mudança de mentalidade, em mudança de comportamento, eu tenho que te falar que a sua oração está sendo muito fraca, sem fé, hipócrita e farisaica. A oração, ela deve nos empurrar para Deus. A oração deve nos empurrar para o próximo. A oração deve transformar o nosso coração, transformar a nossa mentalidade. Se a oração não estiver transformando o nosso coração, como o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, misericordioso, compassivo, caridoso, esta oração tem um trem errado com ela. Ela está sendo hipócrita, falsa, feita da boca para fora, porque a oração ela tem que sair do fundo do coração. E na medida que a nossa oração sai do fundo do coração, ela já sai limpando, purificando e transformando tudo que está nele. Repito, isto é um processo. Mas a pessoa que reza 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos e nada na vida dela muda, nada na vida dela transforma, tem uma coisa errada. Com quem? Com Deus? Com a graça? Não, com ela. Ela não está sendo honesta, sincera, transparente. O olhar dela está só voltado para uma coisa. Não, a oração amplia o nosso olhar. A oração, ela toca no nosso coração e nos torna pessoas mais sensíveis à vontade de Deus, à dor do próximo, à realidade do próximo. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que experimentava a vida de oração, de adoração, de contemplação e convertia tudo isso em atitude e mudança de comportamento na vida dos outros, na sua vida e na vida dos outros. Quantos exemplos de santidade que nós temos. Deus te chama a ser santo, santa. Você já tem tudo o que você precisa para viver a santidade. Agora, esse esforço de cooperar com a graça de Deus, ele é pessoal, ele é meu e ele é seu, ele tem que haver. Repito o que eu falei ontem, nós temos que romper, tomar essa decisão no nosso coração. Lavar, limpar, fazer uma faxina no nosso coração. Essa mentalidade não é de Deus, esse comportamento não é de um santo, de um filho de Deus.
Quando nós rezamos o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Nós santificamos o nome de Deus em nossa vida, no nosso comportamento. Quando nossas atitudes são atitudes de filhos de Deus, que não julgam o outro, que não condenam o outro, que trata o outro como o próprio Jesus Cristo trataria. É isso, é trocar os nossos sentimentos pelos de Jesus, é trocar o nosso jeito de agir, mesmo que a gente não concorde e não entenda, pelos de Jesus. É assim que a gente vai santificando a nossa vida, santificando o modo de falar, santificando o modo de ver, santificando a forma de ouvir, santificando os nossos pensamentos e sentimentos, santificando o nosso comportamento, as nossas atitudes. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, num encontro de bispos e cardeais em Roma, muitos estavam reunidos como se fosse uma assembleia de teologia. Agora me realmente fugiu o evento, o que era. E grandes teólogos, grandes homens estavam pregando para aqueles bispos, cardeais, etc. Durou um dia, durou dois, durou três, até que no quarto dia, no último dia, eles receberam uma visita, né? Convidaram uma pessoa para ir falar, como se fosse a fala final daquele evento, a fala conclusiva daquele evento. E subiu então lá no palanque, lá no lugar de oratória, uma pessoa, 1,5 m, baixinha, pessoa até meio encurvadinha, e ela subiu, e quando ela subiu, todos olharam com muita atenção, silenciaram absolutamente. E essa mulher cumprimentou então os bispos, os cardeais, os convidados que estavam ali, fazendo assim, que era próprio do cumprimento dela. Olhou para todo mundo, trazendo atenção para ela, e ela disse assim: Deus vos quer homens santos. Sede santos, como eu sou santo, disse o Senhor. Cumprimentou novamente e saiu. 30 segundos foi o suficiente para ela dar o recado. E comoveu o coração das pessoas que estavam ali, dos bispos e cardeais. E quem era essa pessoa? Madre Teresa de Calcutá. E por que ela mexeu tanto, muito mais do que aquelas falas elaboradas dos teólogos, etc. Porque ela falou com a vida dela. O santo fala com a vida. A pessoa que está buscando a santidade fala com a vida. E olha o que ela disse: Deus vos quer homens santos. Sede santo como eu sou santo, disse o Senhor. Mas quem falou era um santo. Então, quando uma pessoa fala e essa pessoa vive o que fala, a fala dela tem um poder e um peso muito grande para aqueles que ouvem. Se eu fosse uma pessoa mais santa, com certeza a minha palavra, quando chegasse no coração de vocês, provocaria um efeito muito mais eficaz do que provoca. E eu tenho consciência disso. São Geraldo Magela, um homem maravilhoso. Aliás, eu indico aqui a leitura da vida de São Geraldo Magela, é maravilhoso. Ele, quando realizava milagres, curas em nome de Deus, ele corria para o sacrário, dobrava o joelho e dizia: Senhor, me perdoa, porque se eu fosse mais santo e mais amigo do Senhor, muito mais eu faria em teu santo nome. Vamos rezar. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é santo, santo, santo. Ou seja, tem a plenitude da santidade, é perfeito. Nós não. Nós, Senhor, entendemos que somos chamados à santidade, à perfeição. O Senhor deixou para nós o caminho, ou melhor, se fez caminho para cada um de nós. O que eu peço para mim e para os meus irmãos, nos conceda a graça de fugir das ocasiões de pecado, de buscar a vida de santidade pelos meios ordinários da Santa Igreja Católica. Ajude-nos, meu Senhor e meu Deus, a te amar, te adorar, te servir, a rezar e converter tudo isso em atitude concreta no mundo, para que onde quer que a gente passe, a gente ilumine a vida das pessoas. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei com que nós vos amemos cada vez mais. Até amanhã. Desça sobre nós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.